Tudo bem, minha gente? Aqui é o Rui Henrique e sejam bem-vindos ao Domingo Mal-Assombrado, o quadro do canal onde você vai pegar seu café, sua pipoca ou seu chocolate quente e curtir uma hora de histórias assustadoras. Se preparem para o Domingo Mal-Assombrado. Domingo Mal-Assombrado. Causos de cinema. Dr. Sérgio procurava pelos amigos naquela mata. Ali não tinha ninguém e estava muito escuro. E por algum motivo sentia um medo terrível. De repente, alguém passou do lado dele. Mas de tão rápido, ele não pôde ver quem era. Pensou em gritar, mas com seu orgulho se segurou. Não queria demonstrar a ninguém que estava assustado. Decidiu então ir na direção daquela pessoa que tinha passado. Não era gente do povo. Tentava identificar pelas costas se era algum conhecido da alta sociedade de Aracaju. "Senhor, pode me ajudar?" falou ele. O homem, que seguia calmamente à sua frente, parou ao ouvir as palavras do médico. E ficou ali parado. Dr. Sérgio se aproximou dele. "Amigo, sou o Dr. Sérgio. Acho que..." De repente, aquele homem se virou, revelando um rosto terrível e com chifres. "Tá com medo, doutor?" perguntou aquela figura diabólica. E então soltou uma gargalhada macabra. Foi nessa hora que ele se acordou. Era um pesadelo. "Que foi, Sérgio?" perguntou Dona Cristina, sua mulher, que dormia ao seu lado. "Outro pesadelo", falou ele. "O mesmo de sempre?" perguntou ela. "Sim, só muda o lugar que eu vejo ele", disse o médico, se levantando. "Tá na hora de procurar o padre", falou Dona Cristina. "Padre? Se Deus existisse, eu não trabalharia naquele manicômio infernal. O que existe são transtornos causados pelo ambiente ou genéticos. Esses pesadelos é só o resultado do estresse do meu trabalho psiquiátrico. Nada mais", disse ele, já se irritando. Eram 3 da manhã, quando ele foi até a cozinha beber água. E tomou junto 2 comprimidos. Então, apagou a luz. Já parecia que o medicamento fazia efeito. O sono começava a pegar nele pesado. "Tá com medo, doutor?" ouviu ele então, aquela voz grossa atrás de si, enquanto voltava pelo corredor. Era a mesma que ele tinha ouvido em seus pesadelos. Não podia ser. Estava ficando louco? Seria um pesadelo novamente? Se perguntava. Foi quando ouviu uma respiração no ambiente. Quando se virou, viu 2 olhos vermelhos. Estremeceu nas bases, sentindo um calafrio pelo corpo. "Tá com medo, doutor?" repetiu a pergunta aquela voz cavernosa. Nervoso, viu o interruptor e acendeu a luz do corredor. A claridade revelou uma menina. "Linda, minha filha!" gritou ele. A menina parecia hipnotizada. Dr. Sérgio foi até perto dela e ela sorria diabolicamente. "Que foi, linda?" perguntava ele. Mas a menina nada dizia. "Você tá bem, minha filha?" perguntou ele. Nessa hora, a menina pareceu que ia responder, mas o que fez foi vomitar na cara do pai. Um líquido verde viscoso escorria agora pelo corpo do Dr. Sérgio. "O que foi, Sérgio?" disse Cristina, aterrorizada, aparecendo. Foi quando Linda desmaiou nos braços do pai. O homem estava aterrorizado diante daquela situação em que sua filha o tinha deixado. Levaram ela até o quarto
e logo ela pareceu dormir tranquilamente. Meu Deus, o que aconteceu com ela? Perguntou Cristina. Eu não sei. Ela surgiu atrás de mim no corredor e quando fui até ela, ela me vomitou todinho. Ela nunca sofreu de sonambulismo, disse ele, ocultando que tinha ouvido a filha falar com aquela mesma voz grossa da figura diabólica em seu pesadelo. Depois do Dr. Sérgio tomar banho, o casal voltou a se deitar. Mas para o médico, o sono custou a chegar. Pela manhã, Linda parecia não se lembrar de nada que tinha acontecido na madrugada. Mas seu pai não conseguia esquecer o que tinha presenciado. Dr. Sérgio trabalhava no sanatório de Aracaju e o trabalho tomava muito do seu tempo. Ele não conseguia entender como a filha teria conseguido falar daquela maneira. O pior ainda para ele era saber que ela tinha falado o mesmo que tinha ouvido no seu pesadelo. Será que estou ficando louco? Se perguntava. Na noite daquele dia, Dr. Sérgio não demorou a dormir. Estava cansado pelo dia de trabalho e pela noite anterior mal dormido. Mas de repente, do nada, ele se acordou e percebeu que havia mais alguém no quarto. Mesmo na escuridão, ele reconheceu quem era. Tá com medo, doutor? Disse aquela voz grossa. Linda? Perguntou ele. Linda não tá aqui não. Filha, você tá bem? Disse ele assustado. De repente, a menina pulou da cama em cima do pai e segurava ele pelo pescoço, tentando o esganar. O homem, assustado, não tinha nenhuma reação. Cristina, que tinha se acordado assustada, tentava segurar e puxar a filha para longe do pai. Finalmente, o casal conseguiu conter a filha e levaram ela até o quarto, onde trancaram a porta. E de lá, ouviram ela dizer os piores palavrões e as coisas mais horríveis que jamais imaginariam uma menina falar. Começava ali um inferno na vida do casal. De dia, a menina agia normalmente, como se nada lhe afetasse. Mas quando dava 3 horas da madrugada, parecia se tornar outra pessoa. Assim que o sol começava a clarear, Linda voltava ao normal, sem se lembrar de nada. Logo, tiveram que amarrar a menina, pois todas as vezes em que ela assumia essa forma macabra, ela tentava matar os pais. Vários médicos, psiquiatras, amigos do Dr. Sérgio foram chamados. Todos examinaram a menina. E muitos foram os exames e consultas realizadas. Porém, nada de anormal era constatado. O que diziam era que ela devia ser internada. Era isso o que Dr. Sérgio mais temia. Ele sabia como eram os tratamentos psiquiátricos e lhe aterrorizava pensar que sua filha fosse ser mandada para um sanatório. A menina definhava, estava muito magra e não entendia o motivo de estar passando por tudo aquilo. Padre Damião! Gritava uma voz vinda lá de fora. O vigário, que dormia, se levantou e olhou o relógio. Eram quase 4 horas da manhã. Então, foi até a porta. Que foi, homem? Perguntou ele ao abrir. A bênção, Padre Damião. O Dr. Sérgio mandou lhe chamar, e com urgência, na fazenda Sucupira, disse o homem. Dr. Sérgio? Quis saber o padre, estranhando aquele pedido. Ele sabia que o Dr. Sérgio era ateu, e em todos esses anos, como vigário ali em Aracaju, jamais tinha sido chamado por ele, nem mesmo para o batismo de sua filha. Alguém precisa de extrema-unção na fazenda? Quis saber o vigário. Era melhor que fosse, Padre Damião. O caso é muito pior, disse seu Pedro, demonstrando estar muito assustado. E que caso é esse, homem? Perguntou o padre. É a filha do doutor, disse ele, como se tivesse medo do que ia dizer. E o que é que tem a filha dele? Perguntou o vigário, já curioso e apreensivo em ver o estado que Pedro estava. Seu Pedro
deu um suspiro e tentou concluir a sua missão. O doutor mandou chamar o senhor, porque a filha dele tá... Fale, homem, disse o padre. Ela tá com um demônio no couro, padre Damião. Disse ele, como se dissesse algo abominável. Ela tá falando cada coisa horrível. Foi 4 cabras para prender a menina na cama. O doutor mandou que o senhor levasse água benta e todo o material necessário para esses casos, disse o homem. Padre Damião pediu que ele aguardasse e foi até a sacristia da igreja. Ele já tinha lido vários artigos sobre possessões demoníacas nos tempos de seminário. Porém, não imaginava que tivesse que realizar um exorcismo. Ele estava com muito medo, mas sabia que não podia fugir de seu ofício e de seus juramentos à igreja. E assim, subiu na carroça que o levaria até o lugar. Logo, chegaram ao grande sobrado da fazenda Sucupira. O padre se arrepiou assim que ficou de frente à porta. Padre Damião, obrigado pelo senhor ter vindo. Fui eu que mandei o Pedro chamar em nome do meu marido, disse Cristina. O que aconteceu? Perguntou o vigário. É minha filha, a Linda. Já faz 7 meses que ela não está bem, falou Cristina, que contou tudo o que acontecia ao padre com a filha. Eu relutei a acreditar que fosse algo sobrenatural, mas já tentamos de tudo, padre. Nem os médicos deram jeito, disse a mulher com um semblante de cansada. Veio até médico do Rio de Janeiro, mas eu tenho fé que o senhor pode fazer algo, falou Dona Cristina. Onde ela está? Perguntou o padre. A mulher pediu então que ele a seguisse e subiram as escadas. A cada degrau que subiam, ia ficando cada vez mais frio o ambiente. Na porta do quarto era possível ouvir vozes. Dona Cristina abriu a porta e lá estava a menina. Padre Damião viu algo surpreendente. Linda flutuava no ar, presa apenas pelas correntes na cama. Ao ver o padre, ela começou a dizer várias blasfêmias. O pai da menina estava em frente à cama, muito assustado. Toda madrugada é isso, padre, falou Cristina. Doutor Sérgio nada disse, nem mesmo saudou o padre. Não acreditava que ele pudesse dar jeito. Padre Damião então começou suas rezas e sacudia água benta em cima da menina com um crucifixo. Estava nervoso e tremia muito. Aquela voz grossa que saía da menina o assustava. Logo, ela começou a gritar ainda mais, mas de repente se acalmou e pareceu dormir tranquilamente. Ela agora vai descansar. Aquilo que atormentava ela não resistiu às rezas e às águas sagradas, falou o padre, muito cansado e todo suado. É impossível, disse Dr. Sérgio, surpreso em frente à filha, que respirava suavemente como quem dorme um sono tranquilo. Obrigado, padre. Sabia que o senhor poderia ajudar minha filha. Eu não fiz nada, minha filha, além do que a obrigação como servo do santo Deus me reserva, falou ele. Mas de repente, a menina começou a rir e logo se tornou uma gargalhada escrachada. Tá com medo, padre? Disse aquela voz macabra que saía da menina. Padre Damião, assustado, ergueu o crucifixo na direção e perguntou: Quem é você? Eu sou um anjo, disse a menina com aquela voz. Mentira! Os santos anjos de Deus são incapazes de fazer algo diabólico. Mas eu não disse que era um anjo dele, disse a menina e soltou uma gargalhada terrível. O padre recomeçou sua reza e foi assim até o sol começar a nascer, quando finalmente Linda se acalmou. Depois de tomarem um café, o casal e o padre conversavam. O que está dentro dela não é um demônio comum, falou o padre. Não diga isso. Isso é um insulto. Minha filha está apenas doente, disse o Dr. Sérgio e saiu do quarto irritado.
E como ela é durante o dia? Perguntou o padre à mãe da menina. Ela é uma boa menina. Deixou de brincar de boneca e agora vive apenas grudada nos livros, disse a mãe de Linda, em frente à cama. E o que ela anda lendo? Quis saber o padre. Romances, livro que as moças da idade dela andam lendo. Os livros estão aí do seu lado. Padre Damião, rapidamente, ele passou os olhos por cada um deles. Foi quando vi um deles e rapidamente o retirou do lugar. Era um livro velho e ele estremeceu ao ler o título. Livro de São Cipriano. Aquele era o lendário Grimório Macabro, escrito pelo bruxo da Antioquia, São Cipriano. Dr. Sérgio não tinha gostado daquela história de trazer um padre para sua filha, mas no fundo desejava acreditar que o padre pudesse resolver aquele problema. Ele se arrepiava só de imaginar Linda passando por aqueles tratamentos que conduzia seus pacientes no sanatório. Dr. Sérgio, temos um paciente dando problemas. Mesmo amarrado, ele já feriu 2 enfermeiros. Já aplicamos 7 vezes o tratamento de choque, mas não parece surtir efeito nenhum nele, disse o enfermeiro. Achando aquilo estranho, Dr. Sérgio foi até o quarto onde estava aquele paciente. Seguia imaginando que aquilo era uma coisa impossível. Como alguém podia resistir a 7 vezes o tratamento de choque? Chegando perto, sentiu um cheiro de carne queimada. E quando entrou, viu um homem esfumaçando e ainda assim se contorcendo, todo amarrado. Tentava se soltar daquelas cordas. Mesmo assim, o doutor reconheceu. Era Lucas, um paciente que sempre fora calmo. Ao ver o doutor chegar, Lucas parou de se mexer. Quantas vezes ele foi eletrocutado? 7 vezes, Dr. Sérgio, respondeu um homem. Ele viu que Lucas já estava em alguns pontos de seu corpo com a carne viva, todo ferido. Tá com medo, doutor? Perguntou Lucas e soltou uma gargalhada que ele já tinha ouvido nas últimas madrugadas. Aplique mais uma vez, gritou o Dr. Sérgio. Os enfermeiros ligaram a máquina e logo Lucas era eletrocutado para aquele tratamento que muitos pacientes recebiam todos os dias ali. Porém, mesmo assim, ele continuava a sorrir. Aterrorizado, o doutor disse: "Não parem!" Enquanto olhava, assustado para aquele homem que, mesmo sendo eletrocutado, ainda sorria. E só deixou de sorrir quando morreu. Quando a madrugada chegou, Padre Damião foi levado pelo mesmo condutor da noite anterior até a fazenda Sucupira. Tinha descoberto o que estava causando aquilo na menina. Naquela manhã, quando folheava o livro de São Cipriano, ele tinha encontrado um marcador entre as páginas. Aquele marcador era novo, era o que diferenciava das páginas velhas e amareladas daquele velho livro. Ele indicava onde a menina havia parado de ler. E era justamente entre 2 páginas, onde se lia Invocação a Pazuzu. Linda tinha feito uma invocação a um antigo demônio. Mas o livro também indicava um modo de exorcizar aquele demônio do corpo da menina. Era uma reza que devia ser dita 7 minutos antes das 3 horas, com o livro de São Cipriano em mãos. Padre Damião, sem saber o que fazer, não tinha outra opção. Desde quando havia saído da casa do Dr. Sérgio, ele já tinha decidido que faria aquele ritual. Logo, a carroça chegou até a casa do Dr. Sérgio. Ele e a mulher estavam apreensivos ao ver o padre entrar no quarto. Linda dormia tranquilamente, mesmo acorrentada. "Vai dar certo, Padre Damião?" perguntou Cristina, entregando o livro de São Cipriano nas mãos do religioso. "Eu acredito que sim, minha filha", disse ele. E assim que o relógio deu 7 para as 3 da manhã,
Padre Damião começou a proferir aquela reza. E enquanto as palavras eram ditas, a menina começou a flutuar na cama e soltar aquela terrível gargalhada. Quanto mais alto ela ria, mais alto o padre falava aquela reza. Ele estava assustado, e quando deu 3 em ponto, Linda começou a dizer palavrões e coisas terríveis. Mesmo aterrorizado, Padre Damião seguia com sua reza, e já estava a ponto de terminar. Quando disse as últimas palavras, a menina soltou um grito terrível, e todos viram quando algo como uma fumaça saiu de seu corpo. Logo, ela caiu desmaiada na cama. Mas a fumaça parou diante do religioso e entrou pelas suas narinas. Padre Damião, naquele momento, sentiu algo entrando em seu corpo. Soltou o livro de São Cipriano no chão. E então, sentiu como se algo tentasse dominar seus movimentos. Não era outra coisa. Ele havia sido possuído. Ele entrou em mim, gritou o padre, olhando para a janela. E repentinamente saiu correndo e se atirou sobre ela. O médico e a mulher só ouviram o impacto de algo contra o chão lá fora. O demônio que estava em Linda tinha passado para o religioso, e para que ele não mais agisse, Padre Damião decidiu se matar. Cristina correu até a filha e viu que suas feições estavam normais. "O que foi, mamãe?" perguntou a menina. "O Padre João conseguiu curar você, minha filha. Você está livre", disse Cristina, vendo a filha sorrir. Linda então ouviu aquele disparo e em seguida o corpo de sua mãe caiu no chão. Ao olhar para o fundo do quarto, viu seu pai com a arma na mão. Ela nem imaginava que o demônio Pazuzu, não tendo morado após a morte do padre, tinha possuído seu pai. Nessa hora, o Dr. Sérgio então começou a soltar aquela mesma gargalhada diabólica. A menina percebeu que o olhar do pai não era o mesmo. Ele então engatilhou a arma. A moça apenas arregalou os olhos como se pedisse que não. Pela manhã, a polícia chegou ao local e viu o Dr. Sérgio gargalhando diante do cadáver da mulher e da filha. Ele nem sequer reagiu quando a polícia o prendeu. Continuava a sorrir. Depois de ouvir os trabalhadores da fazenda Sucupira, a polícia chegou à conclusão de que o médico era o autor não só da morte da mulher e da filha, como também a do padre. Porém, ele não chegou a ser preso. Foi considerado louco pelos seus colegas do sanatório e acabou sendo internado lá, no mesmo local onde havia trabalhado por longos anos. Agora recebia os mesmos tratamentos que indicava a seus pacientes. Um lobisomem paulistano em Recife. Esse caos se passa exatamente no ano de 1981, lá em Pernambuco. A história começa com 2 jovens que há poucas horas tinham acabado de descer de um ônibus perto de uma praia. "Bicho, eu acho que a gente desceu no lugar errado. Era pra gente ter perguntado se era essa a praia de Boa Viagem", disse José. Davi e José tinham descido antes da capital pernambucana. Estavam agora, precisamente, na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Os dois já haviam andado algumas horas pela orla da praia, mas sem encontrar ninguém. Tudo que viam era o mar à frente e atrás uma mata de coqueiros. Era quase 3 horas da tarde e o calor castigava aqueles homens acostumados às temperaturas frias de São Paulo. A abertura do Carnaval de Recife é só amanhã à noite. Temos hoje e amanhã de manhã para curtir essas praias. Vai ser bacana, disse o outro rapaz, parando de repente. Que foi, bicho? Perguntou José. Isso aqui é uma estrada. Deve levar a algum vilarejo ou povoado.
falou Davi. Os dois seguiram por uma estradinha de terra e logo o sol ameaçava se esconder. Após meia hora de caminhada, avistaram algumas casas e à frente delas alguns barcos e redes de pesca. Vamos perguntar a alguém se estamos na praia de Boa Viagem, falou Davi. Mas antes que o outro falasse algo, viram uma casa onde se lia Bar da Carne de Bode. Foram até lá e logo perguntaram ao homem do balcão: "Essa aí é a praia de Boa Viagem, é?" perguntou Davi. "É nada, aqui é Barra de Jangada. Vocês vão ter que pegar algum automóvel ou ônibus para chegar lá, a menos que queiram ir andando", falou o homem, percebendo que aqueles dois não eram dali. "E dá para ir a pé?" perguntou José. "A gente aqui mesmo vai direto a pé. Vendemos peixe lá todo sábado e domingo. Mas não sei se vocês aguentam a caminhada pela estrada da mata", falou o homem no balcão. "Será que dá pra gente ir andando?" perguntou Davi ao amigo. "Se esse povo consegue ir, por que a gente não consegue? A gente guarda o dinheiro pra gastar e curtir o carnaval, sacou?" disse José, sussurrando. Os dois rapazes perguntaram o caminho e o homem no bar falou duas opções, uma mais longa e a outra por um atalho pela mata. E o homem no bar então falou: "Agora eu não acho muito bom vocês andarem por essa estrada da mata à noite não, viu? É melhor ir pela beira da praia, que é mais longe, mas é mais seguro", falou o dono do bar. "Mas por quê?" quis saber Davi. "O povo conta muitas histórias de gente que some nessas matas e nunca é achado. Ou então é só achado os pedaços do corpo", disse o homem do bar. Os rapazes então partiram, mas no caminho decidiram chegar mais cedo na praia de Boa Viagem. Então seguiram pela estrada da mata, aquela que o homem do bar tinha dito para eles não irem, pois a noite já vinha chegando. O vento do mar soprava forte as árvores daquela mata. Uma hora de caminhada depois, Davi e José já não aguentavam mais dar nem sequer um passo à frente. Então pararam. "Como essa gente aguenta andar isso, hein?" perguntou José. "Imagine se fosse de dia, no sol quente. Ia ser pior ainda", falou Davi. Foi quando das profundezas da mata ouviram aquele uivo aterrorizante. O pior é que não parecia ser tão longe. Aquilo parecia estar bem perto. "O que foi isso?" perguntou Davi. "Será um cachorro?" falou José. "Acho que não. O velho do bar falou pra gente não ir por aqui, que era melhor ir pela praia. Disse que aqui é costume desaparecer pessoa. É melhor a gente voltar", disse Davi. Os dois homens ficaram se tremendo de medo e voltaram. Seguiam no rumo daquele vilarejo de pescadores. Mesmo cansados, apressaram os passos. E enquanto voltavam, ouviram os uivos novamente, porém, cada vez mais perto. Foi quando viram um rosnado, que vinha bem do lado deles da mata. Os homens se arrepiaram naquela hora. "Tem um bicho na mata", falou Davi. "Vamos seguir devagar", disse José, começando a andar. Porém, a cada passo que eles davam, parecia enfurecer mais ainda aquele ser que se escondia nas trevas da mata. Logo temendo que aquilo lhe atacasse por trás, os dois pararam novamente de andar. Então ouviram um estridente uivo. "Minha nossa, o que será isso?" perguntava Davi, olhando para a direção de onde tinha vindo aquele uivo da mata. De repente, algo saltou sobre José, lhe derrubando no chão. Davi levou um susto, viu apenas uma sombra negra que na escuridão ele não conseguia identificar a forma. Viu apenas que era uma criatura que arrastava José para dentro da mata enquanto ele gritava aterrorizado. Davi começou a correr e a gritar por socorro. E quando ele olhou para trás, viu a criatura lhe perseguir pela estrada. Era um animal enorme, com a aparência de um cachorro.
A fera rosnava e continuava a lhe perseguir. Davi gritava por socorro e logo ele viu as luzes do vilarejo lá na frente e gritou mais forte ainda por socorro. Porém, a fera lhe derrubou saltando sobre suas costas. Ele gritou e sentiu uma dor aguda no braço. Aquela criatura havia lhe mordido. Um disparo então se ouviu, e em seguida mais outro. Davi então viu aquele ser cair do seu lado. Para sua surpresa, era um homem, sem roupas, todo ensanguentado. Quando Davi acordou pela manhã, estava em um quarto de hospital, no Recife. Uma enfermeira tinha lhe falado que um doido varrido tinha lhe atacado. E graças aos moradores do vilarejo, que ouviram seu chamado de socorro, ele tinha sido salvo. Porém, seu amigo José não tinha tido a mesma sorte. Fora encontrado, todo dilacerado, perto do local, e o homem que tinha lhe atacado tinha sido morto pelos moradores. Davi tinha achado estranho, porque ele tinha olhado para trás e tinha visto um enorme cão correndo atrás dele. Porém, ele não ligou. O que tinha lhe impactado era a morte de José. No começo daquela tarde, ele perguntou ao doutor quando ele teria alta. Hoje mesmo. O sujeito apenas lhe deu uma mordida profunda nas costas. E você teve um desmaio logo em seguida, falou o doutor. Foi assim que naquela tarde ele seguiu para um pequeno hotel ali mesmo no Recife, depois de receber alta. Estava arrasado, mas como era sexta-feira de abertura de carnaval em Pernambuco, Davi decidiu ir para os focos de folia para se distrair um pouco. Quando deu por si, estava bêbado em um dos becos sem saída da velha Veneza brasileira. Tinha bebido muito para esquecer aquela fatalidade. Mas de repente, começou a sentir dores terríveis por todo o corpo. Os frevos tocados em um volume altíssimo impediam os foliões de ouvirem os gritos de dor que Davi dava naquele beco. Um casal seguia para aquele beco. Os dois se afastavam cada vez mais do foco de folia, a fim de escapar do tumulto e namorar em paz. Vamos ficar aqui, meu bem, disse o rapaz para a moça. Mas está muito escuro, falou ela. Oxe, assim é que é bom, falou o rapaz sorrindo. De repente, do fundo do beco surgiu aquele rosnado. Tu viu isso? Perguntou a moça ao homem. Eu não vi nada não, disse ele. A moça assustada olhava na direção mais escura daquele beco sem saída. Foi quando viu 2 olhos vermelhos na escuridão. Tem alguma coisa ali, disse ela, sentindo calafrio, e percorreu o espinhaço. De repente, da escuridão daquele beco, algo saltou e derrubou o rapaz no chão. Era o lobisomem, e logo ele despedaçava o rapaz, mordendo e lhe rasgando com as unhas. Ao ver aquela cena aterrorizante, a moça correu dali, decidida a procurar uma ajuda para seu namorado. Davi, na forma de lobisomem, devorava aquele homem. Lá no fundo, sentia que aquilo era errado de se fazer. Mas ao sentir o gosto da carne, aquilo lhe incitava cada vez mais a devorar aquela criatura que já não tinha vida. De repente, ele ouviu um pipoco bem perto. Era um tiro e logo viu um policial correndo em sua direção. A moça tinha avisado ao policial da presença dele. O lobisomem não teve outra saída senão correr para o fundo do beco escuro. O policial sabia que ali não tinha saída. Na escuridão, ele viu os olhos vermelhos daquele ser, brilhando como 2 luzinhas. Atirou lá para dentro, e de lá já não via mais nenhum som. Será que acertei? Se perguntou o policial. Mesmo assustado, ele deu o primeiro passo na direção do beco. Não via mais nenhum som, nem mesmo rosnado. Com a arma em punho, ele avançava em direção ao trecho mais escuro do beco. Foi quando ele ouviu lá de cima um esturro e viu aquela fera saltar sobre si.
Um pipoco de tiro ecoou no silêncio daquela noite de carnaval. Logo, só os foliões mais corajosos se aproximaram do local, junto com outros policiais. O que eles viram foi uma cena trágica. Um homem, todo ensanguentado, estirado no chão. Ele estava sem roupas. E de pé, ao lado daquele corpo, estava o policial, que tinha acabado de lhe matar. O homem estava ileso. Nem mesmo um arranhão havia levado. E então contou tudo o que tinha acontecido. Mas, como sempre, muita gente não acreditou. Afinal, ali estava o corpo de um homem morto, e não de uma fera. Essa história correu durante todo aquele ano. Teve gente que acreditou, e outros que preferiram acreditar que se tratava apenas de um homem bêbado que tinha ido curtir o carnaval. Essa foi a história do lobisomem paulistano em Recife, morto numa sexta-feira de carnaval. Chovia muito naquele fim de tarde na Mangueira, no Recife. Williams voltava com seu irmão mais novo, Jorginho, do campo de futebol. O jogo tinha se encerrado assim que a chuva tinha engrossado. Apesar de ser 5:30 da tarde, o céu estava cinza, com as nuvens carregadas de água, desabando por toda a capital pernambucana. O tempo já parecia ser mais de 6 da tarde. Os meninos nem ligavam para a chuva, voltavam conversando animadamente. "Eu sou Garrincha", disse Williams. "Eu vou ser Pelé", disse o irmão mais novo, dando um chute na bola que traziam. O brinquedo foi parar longe com aquele chute do menino. "Poxa, Jorginho, minha bola. Você vai buscar, viu?", disse o mais velho. "Eu vou", disse Jorginho. "Vai que eu espero aqui", disse o mais velho. Jorginho seguiu correndo na direção que a bola tinha ido. Chegando numa rua, procurou por todo canto e não viu nada. Ali em frente a ele tinha uma casa em construção abandonada, que ele já tinha visto muitas outras vezes, mas nunca tinha entrado. Os donos daquela obra começaram sem ter condições de avançar e tiveram que desistir daquela construção. A casa estava quase concluída, tinha até parte da laje já construída. "A bola deve ter entrado aí", disse o menino, olhando para aquela casa. "Vai logo, Jorginho, senão a mamãe vai reclamar", gritou Williams lá do outro lado da rua, apressando o irmão. Jorginho olhou lá para dentro e viu tudo escuro. O mato tinha tomado conta do interior da casa e era possível ouvir os pingos de chuva grosso que caíam das frestas da laje. O menino estava decidindo se entrava ou não ali. Tinha medo do escuro, mas pensou que o irmão ia lhe culpar pelo resto da vida por ter perdido aquela bola. Então ele entrou. Olhou pelo meio do mato alto, mas não conseguia ver o objeto. O menino caminhou até o fundo da casa, que dava para o que seria um quarto. Ele, de repente, se assustou. Tinha alguém ali escondido, que só dava para ver parte do corpo. Jorginho tentou ver quem era. "Essa bola é sua?", perguntou alguém, segurando a bola no canto mais escuro da casa abandonada. O menino ainda tentava ver quem era aquela pessoa na escuridão. E aquela voz perguntou de novo: "Essa bola é tua, é?" "É do meu irmão", disse o menino. "E você gosta de jogar bola?", disse aquela voz, tentando ser engraçada. "Eu gosto. O senhor pode me dar a bola? Meu irmão está me esperando lá do outro lado da rua", disse Jorginho, com medo daquele homem. "Tá certo. Toma tua bola
disse a voz na escuridão, erguendo as mãos para que o menino pudesse pegar o objeto. Jorginho, mesmo com medo, se aproximou lentamente e foi percebendo que aquele homem se vestia com uma roupa muito estranha. Era uma roupa de palhaço. O menino estranhou e se perguntava o que um palhaço estaria fazendo ali naquela casa abandonada. "Essa casa é sua, é?" perguntou o menino. "Não, eu caí do caminhão do circo e vim parar aqui. Aproveitei para estiar um pouquinho, né?" disse o palhaço, tentando tirar do rosto do menino o sorriso. "O circo tá vindo pra cá, é?" perguntou Jorginho. "Ah, sim. Você gosta de circo?" perguntou ele a Jorginho. "Gosto sim", disse o menino, já sorrindo. "Eu vou deixar você e seu irmão entrarem de graça no circo. Você quer?" perguntou ele sorrindo. "Quero", disse a criança. "Eu sou Eugênio, o palhaço. E qual o seu nome?" "Meu nome é Jorge", disse o menino. "Toma sua bola", falou ele, e o menino de repente foi tomado por uma sensação de medo quando se aproximou daquele homem. "Pode pegar, não tenha medo não", disse o palhaço, que percebia que o menino estava muito assustado. Jorginho tomou coragem e pegou a bola, mas nessa hora ele foi puxado para dentro da escuridão. "Jorginho!" gritava o Williams lá do outro lado da rua. Decidiu então ir em busca do irmão. Chegou na rua a qual o irmão tinha ido, mas ali só tinha chuva e ninguém mais. Os olhos do menino bateram então naquela casa abandonada. Teria seu irmão entrado ali? Se perguntava. Decidiu entrar e olhar lá dentro. Entrou e foi indo até os fundos da casa. A casa estava muito escura e de zoada só tinha os pingos da chuva que caía ali dentro. "Jorginho!" chamou ele de novo. Percebeu que lá do canto mais escuro vinha um barulho terrível. Era um som de algo se quebrando, feito um mastigado. "É tu, é Jorginho?" perguntou. Ninguém respondeu, mas naquela hora o som do mastigado parou. Um arrepio correu pelo corpo do menino. Mas ele não teve medo e avançou na direção. E quando o Williams surgiu naquele cômodo, não tinha mais ninguém ali. Mas viu a sua bola no chão. Pegou ela e ficou intrigado. Onde estava Jorginho? Ele então saiu da casa e ainda procurou pelo irmão debaixo da chuva. Mas depois de alguns minutos, começou a pensar que ele tivesse perdido a bola e tivesse voltado para casa. Então, enquanto a chuva só aumentava, Williams voltou para casa com a bola, se perguntando o que seria aquilo no meio do matagal. Williams e a família procuraram por meses pelo sumiço de Jorginho. A polícia, logo no começo, tentava não dar esperanças. Dizia que era melhor começar a se conformar, porque tudo indicava que ele era mais uma das crianças desaparecidas. Naquela época, outras crianças também tinham desaparecido. Mesmo assim, a família procurou pelo menino até mesmo nas cidades vizinhas de Olinda e Camaragibe. Eram 6 meses de dor e luta. Para o Williams, aquela tempestade de sofrimento vinha multiplicada. Isso porque o menino se sentia culpado por ter mandado o irmão pegar a bola naquele dia. Williams andou por todo o bairro, mas a resposta era sempre a mesma. Até que numa das casas, um senhor lhe chamou. "É você que está procurando o menino que sumiu, é?" perguntou o homem. "Sim", respondeu Williams, lhe mostrando uma foto do irmão.
Deixa eu ver mais de perto, pediu o senhor. Williams aproximou a foto do rosto do homem para que ele pudesse ver melhor. O senhor olhou bem a foto. Teresa! Gritou o senhor, se virando para a porta da casa, e logo surgiu uma senhora. É esse o menino que anda procurando pelo irmão, ó, que sumiu, disse o homem para a mulher. A senhora viu meu irmão? Perguntou Williams com uma cara de esperança. Não, filho, vi não. Mas já vi essa mesma história acontecendo de novo. Não é de hoje que esse bairro vê essas crianças desaparecendo, não. Então, Teresa lhe contou uma história que tinha acontecido 27 anos atrás. A mulher disse que quando era criança e tinha 12 anos, corria pelo bairro a história de que alguém estava levando as crianças. E era muita criança que sumia. Se falava em todo tipo de mal-assombro, de lobisomem a papa-figo. Por isso, quando anoitecia na Mangueira, não tinha mais nenhuma criança na rua. Mas um dia, Teresa desobedeceu os pais e saiu no rumo da casa de uma amiga. O objetivo dela era ver o irmão da amiga de quem ela gostava. A menina caminhou pelas ruas que àquela hora já estavam desertas. Mas algo macabro lhe aguardava quando fosse passar pelo velho terreno da cacimba. Ali era onde os antigos moradores há muito tempo iam buscar água. Foi quando a menina viu um enorme circo, ali na área onde ficava a velha cacimba. Achou estranho, pois pela manhã tinha passado por ali voltando da escola e não tinha visto nada, muito menos um circo daquele tamanho. Mas tinha tanta gente ali na frente e ouviu o som que vinha lá de dentro da tenda que a menina acabou ficando maravilhada com aquele circo. Logo, ela viu um palhaço vindo em sua direção. Oi, menininha, você gosta de circo? Disse ele. Teresa ficou sem palavras, mas acabou respondendo que sim com a cabeça. Não quer entrar para dar uma olhadinha, não? Todo mundo tá adorando, falou o palhaço. Não, eu vou falar com meus pais e venho amanhã, disse ela. Que pena, vai perder a minha apresentação, Eugênio, o palhaço, disse ele sorrindo. Nessa hora, Teresa viu entrando no circo Geraldo, o irmão de sua amiga, aquele a quem ela gostava. Ele ia sozinho. Geraldo! Gritou ela. Mas o menino entrou no circo e nem sequer olhou para trás. Tá vendo? Todo mundo tá indo, disse o palhaço. Mas eu não tenho dinheiro, disse a menina. Ah, não tem problema. Mas não tem problema. Eu deixo você entrar. Mas é só hoje, viu? E isso porque eu gostei de você, disse o palhaço. Teresa desconfiou daquele convite. Mas como estava vendo muita gente entrando no circo, achou que não tinha nada demais. Apressou o passo para ver se ainda alcançava o irmão da amiga. Mas assim que passou pela entrada da lona, algo inacreditável aconteceu. Não tinha nada lá dentro. Na verdade, o circo todo tinha sumido. Até o barulho de festa que vinha dele sumiu como num passe de mágica. Teresa demorou alguns minutos para que pudesse compreender que estava ali no terreno que dava para a casa da amiga. Logo, ela viu a velha cacimba à sua frente. Do circo não restava mais nenhum vestígio. Tudo estava calmo. Nem parecia que há pouco Teresa ouvia centenas de barulhos e vozes alegres vindo de um enorme circo. Um ar macabro pairava ali no terreno enorme. Teresa, me ajude! Gritou uma voz. A menina olhou em volta e não tinha mais ninguém. Se perguntava se estaria sonhando, mas aquilo era mais real do que ela podia imaginar. Teresa, me ajuda! Sou eu, Geraldo! Disse uma voz que vinha de dentro da cacimba. Teresa tinha medo daquela cacimba, pois sabia que era muito funda e mais de uma vez
crianças e até mesmo adultos caíram ali dentro. "Me ajuda, por favor", repetia a voz angustiante. Teresa se aproximou da cacimba lentamente. Não conseguia pensar em nada naquela noite bizarra, então caminhou seguindo a voz. Lentamente chegou na borda da cacimba e olhou lá dentro. Apesar da escuridão enorme que vinha lá de dentro, ela viu Geraldo se segurando quase na borda e parecia estar muito machucado. "Me ajuda", disse ele, já com a voz fraca e fazendo eco na cacimba. A menina estendeu a mão e rapidamente ele a pegou. Só que ele estava muito pesado e começou a puxar a menina para dentro da cacimba. "Eu não consigo te puxar, tu é muito pesado", disse ela, mas ficou surpresa ao ver a expressão no rosto do menino. Ele sorria e puxava o braço dela. Teresa tentava voltar, mas não conseguia. Logo, um cheiro de podre começou a subir. "Me solta", disse ela, mas o menino continuava a puxar. Lá de dentro da cacimba era tudo escuridão. Teresa estava em pânico e se sentia tonta. Foi então que começou a ouvir uma gargalhada fazendo eco lá de dentro da cacimba. Ela já sentiu os ossos estalar. De repente, surgiu aquela cara de palhaço diabólica sorrindo. Então, juntou todas as forças e conseguiu se soltar, caindo no chão. Se levantou e correu sem olhar para trás. Ela voltou para casa e contou tudo aos pais. Eles não acreditaram e acabaram dando uma pisa nela. Foi essa história que a mulher contou para Williams, que Geraldo, o irmão de sua amiga, sumiu naquela mesma noite. Tenha cuidado, viu? Porque a mesma história está se repetindo hoje, disse Teresa para o menino. Williams voltou para casa pensando em toda aquela história. Williams já tinha passado a noite toda pensando naquela história que a senhora tinha lhe contado. O menino nem conseguiu dormir. Imaginava que aquilo podia ser obra de fantasmas de algum circo que tinha chegado por ali. Pela manhã, foi até a biblioteca da cidade e procurou por livros que falassem sobre o sumiço das crianças na Mangueira. Procurou em vários livros de história dos bairros do Recife. Os livros falavam de muitos fatos sobre a cidade, mas nada sobre um circo no bairro da Mangueira, ou de crianças sumidas por aquela região. "Será que isso não está nos jornais, não?" perguntou o bibliotecário. O homem mostrou a Williams centenas de pilhas de jornais, separados pelo ano. Haviam muitas edições do Jornal do Comércio e do Diário de Pernambuco. O bibliotecário deixou o menino com todas aquelas pilhas de jornais e saiu. Williams passou a manhã toda e boa parte da tarde procurando algo neles. Não sabia qual ano estaria o que procurava. Já estava com fome, mas queria descobrir algo que pudesse lhe dar uma esperança de que seu irmão estivesse vivo. E já estava desistindo quando seus olhos bateram numa notícia. O título dizia: "Morre o palhaço assassino da Mangueira". E a notícia era datada de 23 de abril de 1939. Só podia ser o palhaço que a senhora tinha visto. Por sorte, tinha encontrado o que procurava. A notícia narrava a captura e a morte de um palhaço chamado Eugênio. Quando Williams leu aquele nome, sentiu um arrepio percorrer as costas. Era o mesmo nome que a senhora tinha lhe contado na história. Eugênio morava mais a mulher em Igaraçu e não aceitava o fim do relacionamento. Acabou matando ela. A polícia logo descobriu ser o marido Eugênio o autor do crime, que trabalhava como palhaço em um circo mambembe. Mas o homem tinha conseguido escapar fugindo para o Recife. Lá, ele permaneceu escondido por vários meses, até que voltou a agir. Sempre
com a roupa de palhaço, andava por vários lugares a sequestrar crianças. Andava por vários lugares cometendo crimes, dessa vez com crianças. A maioria dos sequestros acontecia no bairro da Mangueira e, após uma denúncia, a polícia encontrou o assassino dentro da mata do bairro. Antes de morrer, o palhaço tinha confessado ao policial que tinha realizado um pacto diabólico e que eles não podiam matá-lo. Com ele estava um livro de bruxaria que ele usava para realizar feitiços. A verdade é que ele já havia levado 27 crianças, e cada uma delas ele disse acreditar que lhe acrescentava um ano de vida a mais. E quando ele seria levado para a casa de detenção, o palhaço conseguiu escapar dos braços dos policiais e acabou sendo atingido por vários tiros dos soldados. Mesmo assim, conseguiu se jogar num buraco profundo onde estava sendo construída uma cacimba. O corpo do homem nunca tinha sido encontrado. Mesmo assim, a força pública declarou ele como morto. Williams procurou por mais notícias sobre esse caso, mas as edições que ele encontrava apenas relatavam o mesmo que já havia lido, que o palhaço tinha morrido. Mas o menino era esperto, e lembrando do pacto que o assassino disse ter feito, ele procurou nos jornais com 27 anos à frente. E não demorou para que no ano de 1966 encontrasse notícia sobre o sumiço de crianças no Recife, principalmente no bairro da Mangueira. E lá também contava relatos de pessoas que diziam ter visto um fantasma de um palhaço andando pela região. E a ele era atribuído o sumiço daquelas crianças. Aquele, com certeza, era o ano que aquela senhora tinha sido uma criança e tinha se encontrado com aquele palhaço macabro. Williams saiu da biblioteca. Tinha desvendado parte do mistério. Para ele, ainda lhe sobravam esperanças de encontrar seu irmão vivo. Ele passava naquele momento pelo campinho onde seu irmão tinha jogado bola pela última vez. Seu maior arrependimento era ter mandado Jorginho pegar a bola. Era disso que mais se arrependia. De repente, ele parou no meio do campinho. Tinha tido uma ideia. A cacimba ficava logo ali mesmo, atrás do campinho, perto onde o povo jogava lixo. O céu já estava começando a dar sinais de escurecer. E assim, ele chegou na cacimba e olhou. Lá dentro, ele viu que não tinha água e já fazia muito tempo que a cacimba não enchia d'água. Foi então que Williams sentiu um vento subir. Mas Williams sabia que aquela cacimba vinha de um antigo açude que existia ali na época que seu pai era criança. E lá tinha uma caverna. Então, ele percebeu algo macabro. Aquela caverna, que para ele tinha um nome muito estranho, agora fazia todo sentido. Era a caverna do palhaço. O dia estava quase escurecendo. Mesmo assim, o menino decidiu ir lá. Lentamente, passou pela entrada larga que dava para passar até um adulto daquela caverna. Nunca ele tinha entrado ali em sua vida. Pensava ele em encontrar o irmão lá dentro, talvez preso. O lugar tinha um cheiro forte de mofo. Lá fora, a tarde começava a se despedir e o menino continuava corajosamente a entrar. O silêncio era enorme. O som dos passos que ele fazia ecoava. De repente, ele viu uma luz surgindo e encontrou uma área enorme. A luz provavelmente era da cacimba, já que vinha de um buraco lá no alto. O lugar não tinha nada a não ser algumas pedras enormes. No meio daquela área tinha um poço de uns 5 metros. Williams até ficou tonto só de olhar lá para dentro. Parecia um abismo sem fim. Foi quando ele viu algo se mexendo atrás de uma pedra. Williams sentiu um calafrio.
mas logo ele reconheceu quem era. Era seu irmão Jorginho. Williams, eu tô com fome, disse o menino. Jorginho, tu tá bem? Perguntou ele. Tô me sentindo fraco, falou Jorginho. Vem, eu te ajudo, disse Williams, correndo para segurar o irmão. Mas nessa hora, o menino começou a rir de uma forma estranha e começou a se virar numa figura grotesca. Era o palhaço macabro, Eugênio. Cadê meu irmão? Perguntou o menino. Você vai ver onde ele está já já, disse o palhaço. Williams entendeu naquela hora que Jorginho estava morto. Ali, sua esperança de encontrar o irmão tinha caído por terra. Mas ele não sentia medo, sentia a raiva daquele palhaço. Seu maldito, você matou meu irmão, gritava Williams. E eu vou matar você também. Preciso de mais 27 crianças para viver por mais 27 anos. E só me faltava uma. E veja só, o diabo me mandou uma criança nojenta aqui, disse o palhaço rindo. Mas aquilo era um blefe dele. A verdade é que o palhaço Eugênio tinha se tornado um espectro. E para assumir a forma física e poder devorar uma criança, ele precisava assustar aquela criança. Mas caso a criança não tivesse medo, ele enfraqueceria. Williams não sabia disso, mas avançava com fúria na direção daquela entidade. Meu irmão queria ser um jogador de futebol e você matou ele, gritava o menino. O palhaço agora claramente demonstrava medo. Sua risada começou a ficar sem graça e com volume muito baixo. O menino percebeu e avançava cada vez mais. O palhaço foi derretendo até se virar numa gosma, que continuava a se mexer no chão. Foi então que Williams deu um chute e ela caiu dentro do buraco. O menino ficou um tempo olhando para o buraco e pensando em tudo que tinha acontecido com ele. As coisas não tinham saído como ele imaginava. Nunca mais veria seu irmão. Pelo menos esse demônio nunca mais vai matar outras crianças, disse ele saindo dali. Decidido a não contar para ninguém, mesmo porque quem poderia acreditar numa história dessas? O Casos de Cordel traz para você um novo canal com histórias para toda a família. Histórias que valorizam a nossa terra e a nossa cultura. De repente, o menino viu sair de dentro da mata aquele cachorrão preto de olhos vermelhos. Histórias do nosso povo e do nosso folclore. O menino pensou em perguntar quem era, mas ele já sabia que aquela caboclinha era a comadre Fulozinha. Venha conhecer o canal Casos Encantados. O link está na descrição do vídeo. Nas matas e nos rios são